Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da nossa formação é avaliação como mediação da construção do conhecimento. E é com imensa satisfação que, em nome do dirigente regional de ensino, professor Marco Polo Balestreiro, e da diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Elisete Chapinotto, que apresento a todos vocês a nossa formadora de hoje, a supervisora de ensino, professora doutora Márcia Pacheco. A supervisora Márcia é responsável pela formação e acompanhamento dos PECAI, que são os professores coordenadores de agrupamento escolar. Também, na nossa diretoria, é facilitadora do MMR e também parceira das ações formativas realizadas pelo Núcleo Pedagógico. E nesta semana, a supervisora Márcia irá gentilmente contribuir com a nossa formação. Supervisora Márcia, seja muito bem-vinda e antecipadamente receba todo o nosso carinho, respeito e admiração. Desejo a todos uma excelente formação, um grande abraço e até já. Passo a palavra, supervisora Márcia, é com você. Obrigada, Rodrigo. Olá, professoras, olá, professores e coordenadores. É a primeira vez em 12 anos como supervisora que tenho a grata satisfação de falar diretamente com vocês. Os professores das áreas de linguagem, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. O nosso encontro vai ser mais um bate-papo, uma possibilidade de discutir os processos avaliativos. Temos como roteiro da nossa apresentação a definição de avaliação, conversar um pouco sobre concepções sobre avaliação, modalidades de avaliação, a diferenciação entre medida e avaliação e as funções da avaliação. Mas para iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vou contar uma historinha. Então, senta que lá vem história. É uma fábula sobre avaliação. Era uma vez uma rainha que vivia num grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas, feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, os tempos estão mudados. Essa não é uma resposta tão simples. Hoje em dia, para responder à sua pergunta, eu preciso de muitos elementos mais claros. Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: Como assim? Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta, ou seja, o que pretende fazer com a minha resposta. Pretende apenas levantar dados sobre o seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza comparando-a com de outras pessoas? Ou sua avaliação visa o desenvolvimento da própria beleza sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. E continuou o espelho. Além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer esta avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos ou o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se eu consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se eu utilizar os parâmetros nacionais, poderei ter outra resposta. Entre a turma da Copa, ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas se eu perguntar aos seus conselheiros, acho que a minha rainha terá o primeiro lugar. Depois ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer a prova para verificar o grau desta beleza? Utilizo a observação? Finalmente concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? São tantos os pontos a considerar.
Essa é uma fábula traduzida pela professora doutora Clarilza Prado de Souza, da PUC, uma especialista em avaliação. Mas a chamada, né, a essa fábula aqui é só para que possamos observar a complexidade da avaliação. Como pudemos perceber, são muitas variáveis, são muitas questões que são envolvidas no processo de avaliação. Então, a serviço de quem está essa avaliação? Quais os critérios? Qual a finalidade que ela tem? Como vamos utilizar os resultados? Quem será o público-alvo? E com isso nós vamos discutir um pouco além na nossa conversa. Primeiro, definindo, então, a avaliação da aprendizagem. Ele é um processo deliberado e sistemático de coleta de informações e de dados. Sobre o quê? Sobre o que os alunos sabem e sobre o que eles são capazes de fazer numa diversidade de situações. E sim, uma diversidade de situações, porque a sala de aula é viva e ele deve ser chamado a participar, né, desse processo de construção do seu conhecimento, realizando várias atividades. A avaliação, ela inclui a avaliação de conhecimentos, de desempenhos, de capacidades e atitudes, e de procedimentos que são mais ou menos complexos, porque tratam-se de operações de pensamento. Precisamos entender que com essa demanda do que é avaliação, nós temos que mudar as práticas avaliativas. Atualmente trabalhamos com habilidades e competências. Então, como nós vamos mobilizar essas habilidades e competências no processo de ensino-aprendizagem? Para isso, nós precisamos avaliar. Para isso, nós precisamos usar diversos instrumentos e técnicas e também metodologias que nos permitam, não é, a consecução dos objetivos educacionais. E não podemos, então, restringir a avaliação somente a provas no final do bimestre. Temos ainda, não é, as atividades avaliativas influenciando o modo como os alunos pensam e como eles agem. É certo, não é, que cada aluno ele tenta corresponder à avaliação do professor. Isso é passado, inclusive, nas conversas informais entre os alunos que mudam de ano, sempre perguntando como o professor avalia. Veja, nós, professores, tivemos um processo formativo e nós também fazíamos isso. Nós nos filiávamos à maneira com que o professor iria cobrar isso nas provas. Então, o que nós temos de constatação? Nós temos uma constatação que no meio educacional, nós, professores, não recebemos no nosso processo formativo de uma diversidade de formas de avaliar. Nós fomos submetidos à prova, e provas específicas, porque cada professor tinha uma linha ao avaliar a nossa aprendizagem. Isso ocorre com o aluno. Eu acho que é importante nós termos em mente isso, que os tipos de avaliação tendem a determinar a aprendizagem dos alunos. Como eles se preparam para essas avaliações? O que é conhecimento? O que o professor vai pedir? Simplesmente ele vai pedir a devolução do conteúdo ministrado? Ou ele vai interagir? Ele vai possibilitar a autonomia, a criatividade, a crítica? Que tipo de prova ele estabelece? E com quais instrumentos avaliativos também? Porque senão os alunos vão ficar condicionados às provas. Os instrumentos avaliativos, eles são muito importantes nesse processo, porque eles vão permitir ao aluno a resposta àqueles questionamentos. Hoje sabemos que trabalhamos com resolução de problemas. Que instrumento me serve aquela resolução do problema? Mas não podemos colocar isso ao final do bimestre com uma avaliação. Isso tem que estar presente nas nossas aulas, no nosso movimento avaliativo. Nós precisamos utilizar uma linguagem mais sofisticada, sim. Temos que partir daquilo que o aluno sabe e ir sofisticando isso. Não adianta, no dia da prova, apresentar um enunciado em que o aluno não consiga ler. Nós temos que utilizar as práticas avaliativas que utilizamos em sala de aula,
porque senão, quando chegar no momento avaliativo, ele não sabe o que se espera dele. Então, nós temos aqui a cumprir que o instrumento de avaliação, ele não tem que ser nem mais fácil nem mais difícil do que foi aprendido durante as aulas. Ele deve se equiparar ao que foi ensinado, ao que foi desenvolvido, à linguagem utilizada na aula, senão é surpresa, não é? E aí não é um processo de investigação do processo de construção do conhecimento do aluno. Esses instrumentos, eles devem ter por base os conteúdos ou objetos de aprendizagem planejados, ensinados e aprendidos pelo aluno. Para isso, nós temos que contextualizar aqui a importância dos conteúdos. Se já fizemos uma observação anterior, não é? Que os elementos avaliativos não devem ser nem mais fáceis, nem mais difíceis do que ocorre no dia a dia da sala de aula, temos que pensar se esses instrumentos, se a forma avaliativa está coerente com os tipos de conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Aqui fiz uma correlação, não é? Com a parte didática dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, daquelas relativas aos pilares da educação de Delors, que é o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. Então, quando abordamos os conteúdos conceituais que se referem a fatos, conceitos e princípios, esses conhecimentos, eles permitem o saber, e eles são adquiridos nas aulas, nas leituras, nos estudos, na pesquisa, nos seminários, nas produções de texto, configuram um saber conhecer. São conteúdos de abstração muito grande e ele precisa ser internalizado pelo aluno. E nesse processo, a aula, as metodologias devem estar a serviço desse tipo de conteúdo. Eu não posso ensinar procedimento como eu ensino um conceito e nem ensinar atitude como eu ensino um conceito. Na verdade, nós fazemos aqui essa divisão e ela é muito mais didática, não é? Porque na hora da aula, nós, não é, os professores sabemos, naquele objeto de conhecimento que vamos trabalhar, se lá estão presentes conteúdos conceituais, procedimentais ou atitudinais. E para isso a metodologia, a estratégia de ensino tem que mudar e também a forma de avaliação. Quando tratamos de conteúdos procedimentais, eles estão a serviço do quê? Do saber fazer. É o momento de desenvolver habilidades, mas como? Em ação. Não se aprende a fazer, não é? Passivamente. Não se aprende a a aprender a fazer, sendo por aula expositiva. A prática procedimental, ela tem que ser por ação. Então, temos que propiciar metodologias em que os alunos hajam frente ao objeto do conhecimento, coloquem em jogo o seu conhecimento. E aí se configura assim, um saber fazer que o aluno vai manejar, não é? Habilidades cognitivas para a resolução daquele problema específico, porque, como conhecemos, as habilidades, elas se combinam e a competência se dá no momento em que tem uma resolução de problema e fazemos, não é, essa manipulação ou agrupamento das habilidades para ser competentes na ação. Então, só se aprende a fazer fazendo. E os conteúdos atitudinais relativos a esse saber ser, saber conviver, tem que estar presente na sala de aula, ele tem que estar presente na metodologia. É um trabalho individual, é um trabalho que visa interesse, comprometimento, olha aí, os conteúdos atitudinais em jogo. Não, ele permite interação, trabalho em grupo, não é? Ele permite a apresentação daquele referencial que está balizado em valores e atitudes, não é? E que as disciplinas em questão visam fornecer elementos, não é, essenciais para a consolidação desses conteúdos atitudinais. Observamos que, quando estamos elaborando a aula, todos esses conhecimentos estão presentes e devem ser planejados de forma a desenvolver essas habilidades
para a competência em ação. Nós temos que saber dosar esses conteúdos e eles exigem metodologias diferenciadas. Então, aqui é a parte didática. Mas o que isso tem a ver com a avaliação? Tem muito a ver, não é? Se temos uma aula de um jeito e uma avaliação de outro jeito, está incompatível. Então, qual é a metodologia que me auxilia, não é, para a mediação da construção do conhecimento do aluno, daquele tipo de conhecimento? Então, não podemos desconsiderar uma fonte didática para fazer a avaliação. Ela é importantíssima nesse processo. Temos que abordar também, colocar hoje aqui a questão da concepção sobre avaliação, a nossa concepção, a concepção de professores, não é? E eu coloco a nossa porque com 29 anos de carreira na educação e sempre, não é? Nunca tirei o pé da sala de aula, então eu me sinto professor como vocês. E muitas vezes eu entro para esse processo, eu me dedico a investigar isso em mim mesmo. As minhas concepções sobre avaliação, elas dizem muito sobre a minha prática avaliativa. Então, temos que discutir um pouco o que é avaliar, para que avaliar e como avaliar. Quando eu faço a pergunta, o que é avaliar, não é? Eu estou explicitando as minhas intenções educativas. Eu estou mostrando quais as decisões que eu tenho pelo ato de avaliar. Eu estou colocando explicitamente quais são as habilidades e as competências da minha área específica ou da minha disciplina. E mais, né? Eu acabo puxando para a minha disciplina, para a minha atuação como professor, a significação do processo de formação do aluno. Por que a minha disciplina existe? O que eu faço que contribui para a formação desse aluno ou do estudante, né? Como queremos chamar. E mais ainda, que perfil eu quero desse aluno? Que contribuições eu tenho dos conteúdos para esta formação? Que competências eu quero desenvolver que só a partir da contribuição da minha disciplina ou da minha área do conhecimento eu consigo fazer? Quando eu respondo para que avaliar, eu vou falar o significado da avaliação e a função que ela vai ter. Ela tem uma função de verificação? Bom, se for verificação, ela congela o objeto. Então, verifiquei, pronto, passo para o próximo bimestre. Ela classifica, não é? No todo da sala de aula, eu separo os alunos que têm melhor desempenho dos alunos que não têm desempenho, ou ela é utilizada para a formação, não é? Se ela for utilizada para a formação, o significado dela se amplia, porque com isso precisamos das intervenções ou da mediação do professor nesse processo. Como avaliar? Esse mostra o professor. Como a gente avalia, não é? Quais as condições para minha avaliação? Quais são os procedimentos, os instrumentos e as técnicas que eu utilizo para avaliação? Aí vai mostrar, é esse professor que está avaliando, o que ele utiliza, o que ele abre de mão para avaliar. E observem que tem que ter uma coerência entre, não é, aquilo que eu penso que é avaliação, da forma como eu avalio. Então, nesse sentido, utilizando, né, esses instrumentos, eu vou criar um círculo de investigação do conhecimento da aprendizagem dos alunos. Para isso é necessário identificar o que vai ser avaliado, negociar e estabelecer os padrões, né, que serão dados para esta avaliação, construir os instrumentos de medida, né, dar a eles inclusive a mensuração de acordo com aquilo que foi esperado, e inclusive observar o que eu vou fazer com esse resultado, qual é a decisão que eu vou tomar. Eu preciso de mais intervenção? Não, já dá para tomar isso como um aspecto que me mostra que a aprendizagem foi realizada, ou eu preciso abrir mão de outras metodologias?
Volto de novo à questão didática, colocando tudo o que nós discutimos nesse quadro de construção do conhecimento e da avaliação. Então, eu vou ensinar, não é? Para ensinar, eu vou selecionar as habilidades e as competências que eu quero desenvolver, eu vou selecionar os objetos de conhecimento ou conteúdos, né? Se tornam sinônimos aí, por quê? Esses conteúdos ou objetos de conhecimento, eles precisam balizar a construção dessas habilidades e competências. Perrineau já diz, né? Quanto mais for sofisticada, quanto mais complexa uma habilidade, mais eu preciso do conhecimento como meio para desenvolver. Não se desenvolve competências e habilidades num vazio conceitual. Elas precisam do meio, e o meio para isso é o conhecimento. E nós temos, né, na nossa rede, mesmo nas redes privadas, um currículo a ser desenvolvido. E nesse currículo estão elencados, estão vinculados os objetos de conhecimento. Mas não para aí. Como é que eu vou ensinar? Quais são as metodologias e as estratégias que eu vou utilizar para isso? Que atividades eu vou promover para o meu aluno? E aí está ligado à forma como eu vou avaliar. Se eu promovo essa metodologia e essas estratégias, a minha avaliação tem que ser compatível. E não vale lá no final, não é, dar uma prova memorística, não é? Se você trabalhou com resolução de problemas, com projetos de trabalho, como é que você vai avaliar, né, ao final, uma prova simplesmente classificatória? Então, é preciso a convergência dos processos que ocorrem em sala de aula com os processos avaliativos. E, inclusive, eu também vou ter que dosar, né? Vou dosar quando ensinar, de que forma. A gente diz, né, que quando você pensa numa sequência didática, ela tem uma dimensão, não é, que é vertical, que é sequência, mas que também é horizontal, não é? Que um conteúdo se liga ao outro, formando essa rede relacional que permite essa internalização do conteúdo pelos alunos. E aí, finalmente, avaliar o quê? De toda a sequência didática. Como e quando? Nós sabemos que nós podemos abrir mão de algumas estratégias e, para tanto, vamos falar um pouquinho das modalidades avaliativas, não é? Nós temos algumas avaliações que são aplicadas, dependendo do autor, elas têm uma denominação, trouxe aqui alguns nomes, elas guardam, né, semelhança de significado, mas dependendo do autor, num livro ou num artigo científico, você pode se deparar com nomes diferentes. Aquela avaliação que acontece antes do ensino, né, a inicial, pode ser chamada de coletiva, prognóstica, porque vai me mostrar como é que o aluno vai se desenvolver depois, diferenciada, porque ela visa o objetivo de iniciar aquele trabalho com os objetos de conhecimento, ou pode ser diagnóstica, não é? Na avaliação diagnóstica, eu posso e devo, né, introduzir naquela interatividade da sala de aula o conhecimento que o aluno tem, o conhecimento prévio, né? O conhecimento prévio, ele possibilita uma aprendizagem significativa. Muitas vezes abrimos mão do nome de a aprendizagem significativa e não sabemos a essência, né? Uma aprendizagem significativa é quando o conhecimento prévio se liga a um novo conhecimento. E para isso temos a presença do David Oswell, que bem coloca, não é? A nossa estrutura, ela é organizada, ela é hierárquica. Então, nós não podemos chegar somente com o conhecimento, nós precisamos de uma âncora. E a âncora inicial são os conhecimentos que os alunos já dispõem. Esse será o link fundamental, ou a âncora fundamental, que vai se ligar ao novo conhecimento, potencializando e permitindo essa construção
de um esquema mais sofisticado, de uma estrutura cognitiva ampliada a partir daquilo que eu sabia com o conhecimento novo. Se nós tivermos, por exemplo, a avaliação durante o ensino, ela vai ser formativa. Pode ser chamada de interativa ou de regulatória. É aquela que regula, não é? O processo de construção do conhecimento. Por quê? Porque por meio dela eu posso fazendo intervenções, eu posso fazendo mediações. Então, ela não se encerra num processo avaliativo. O processo avaliativo dá margem a novas possibilidades de arranjos e metodologias e estratégias diferenciadas ao longo do nosso trabalho, não é, educativo com os alunos. Depois do ensino, ela pode ser chamada de somativa, sumativa, como ela nasceu, como um sumário, final ou certificativa. Então, nesse sentido, ela tem uma finalidade última. Ela basicamente encerra o processo. Vamos ver aqui, eu trouxe algumas definições mais específicas para a gente, não é, discutir. Então, a avaliação diagnóstica são aquelas que visam identificar essas dificuldades em relação à aprendizagem dos alunos, e ela também tenta diagnosticar os problemas, não é, para, né, vencer os empecilhos na aprendizagem dos alunos. A avaliação formativa, como eu já explicitei anteriormente, é uma avaliação durante o processo de aprendizagem, adotada como um mecanismo de intervenção do professor. São as formas de acompanhamento, são as estratégias que potencializam essas aprendizagens. E sempre disposto a mudar a forma de ensinar e de organizar as situações de aprendizagem a partir dos resultados da avaliação formativa. A avaliação somativa, não é? Ela é de resultado final, como eu disse anteriormente. Ela pode ser realizada no final de uma sequência didática, no final de um semestre ou no final de um ano. O importante que nós temos que saber sobre a avaliação somativa é que ela não possibilita essas reorganizações das atividades, porque ela é final. Então, ela serve para a conclusão de um determinado ciclo, de um determinado momento da aprendizagem. Aí sim, eu passo para uma nova sequência didática, ou o aluno é aprovado para o próximo ano. Então, não temos, na verdade, a melhor avaliação. A avaliação, o professor vai abrir mão dependendo das suas finalidades educativas. Ele precisa que os alunos coloquem em jogo os conhecimentos prévios para poder desenvolver as suas atividades, avaliação diagnóstica. Ele precisa ir corrigindo os rumos e acompanhando os processos de aprendizagem dos alunos, ele abre mão da formativa. Ele está no momento final e ele encerra aquele período, ele vai para a avaliação somativa. Então, isso se dá no conjunto das atividades de ensino que pressupõem a aprendizagem dos alunos. Nós vamos também levantar aqui algumas questões importantes, né, para a nossa discussão decorrente do que já conversamos anteriormente. Então, quais são as finalidades? Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, o conjunto de professores, o coletivo de professores, né, principalmente em situação de autoformação e de formação coletiva na escola, nos HTPCs, precisam, né, se questionar. Nós precisamos, enquanto professores, nos questionarmos. O que é avaliação para a gente? Não é? Como é que nós definimos os instrumentos da avaliação? Que atividades nós vamos propiciar para cumprir aquela finalidade educativa? O que será avaliado, né? Os alunos precisam saber também, ter referências claras do que se espera dele no processo avaliativo. Não pode ser aquela surpresa. Quando iniciamos uma aula, nós iniciamos sempre com os nossos objetivos, não é? Mostrando para os alunos quais as habilidades que queremos desenvolver nele. E aí vamos desenvolvendo toda a aula, e quando ele vai ser avaliado, espera-se que ele saiba também quais as habilidades seriam necessárias ter desenvolvido. E aí a intervenção entra. Ela entra justamente para cumprir
não é? O nosso objetivo inicial. E o que eu vou fazer com essas provas depois? Que parâmetros eu vou utilizar? Que regras, não é? Quais os referenciais me ajudam a interpretar esses resultados? E isso vem da concepção que o professor tem de mundo, de ensino, de escola, não é? De professor, de aluno. Quando nós estamos num processo educativo, tudo isso está em jogo. Chamo especial atenção aqui nesse processo de intervenção, o nivelamento. Não sei se é esse o nome, mas assim, trata-se de algumas estratégias paralelas que são reparadoras, não é, do processo de construção do conhecimento dos alunos. Então, trazemos um novo, a partir, né, do levantamento dos conhecimentos prévios, como eu falei, vou desenvolver a sequência didática, mas esse reparo, essa chamada, não é, dos conhecimentos defasados a serem esclarecidos, eles precisam estar presentes na aula, porque é um momento muito oportuno. Isso não significa parar a aula e falar, olha, agora eu vou dar aula daquele conteúdo da sexta-feira, da sexta série. Não, é no momento que eu estou dando aula. Inclusive, né, na questão didática, eu chamo especial atenção a como começamos uma aula, né? Terminamos uma aula num certo dia da semana, na semana seguinte nós vamos começar uma nova aula. O que é produtivo? É produtivo que o professor chame os conhecimentos da aula anterior, que ele faça um resumo, faça uma breve consideração do que foi tratado. Isso é fundamental para o processo de construção do conhecimento. Nós não temos a atenção deliberada do aluno no momento que nós começamos a aula, nós não temos. A memória não é assim. Lembram que eu trabalhei a tipologia dos conteúdos? Eu preciso dizer, olha, trabalhamos a tipologia dos conteúdos, ela é importante porque diferencia a nossa maneira de dar aula. Nós temos que trazer isso, inclusive, porque isso é potencializador dos processos de ensino e aprendizagem, porque ela traz para o aluno essa lembrança, essa memória desse conteúdo. E sabemos que conhecimento ele se funda quando esses conhecimentos adquiridos vão para a memória de longa duração e se transformam em conhecimento. E para isso é preciso mobilizá-los constantemente. Então, o nivelamento, ele é muito útil nesse momento de retomada do que foi tratado anteriormente, esse vínculo dos conhecimentos prévios e da nova aula que vai se anunciar. Pois não? Eu trouxe aqui, né, para a gente, inclusive, referenciar o texto lá da fábula de avaliação, não é? Alguns elementos importantes que são relativos à avaliação normativa e à avaliação criteriada, né? Feita por critérios. Há uma diferença muito grande entre elas, né? A normativa, o desempenho de cada aluno é basicamente comparado com o desempenho da sala toda. Na avaliação criteriada, o critério é o próprio aluno, o desempenho é dele, são os seus avanços individuais, a sua maneira específica de aprender. Na avaliação normativa, os propósitos são de classificar, comparar os alunos entre si. Na criteriada, o propósito é avaliar as aprendizagens de cada aluno, inclusive o tornando consciente dos seus processos de aprender, que aí entrariam, né, os conceitos de metacognição que não são possíveis de ser abordados agora. As finalidades da normativa é ordenar, classificar, tendo em vista dar um veredito final. Na criteriada, ela permite a reorganização do ensino e da aprendizagem por parte do aluno, atribuindo a cada aluno a forma específica com que ele aprende, objetivando centrar intervenções na sua maneira específica de aprender. Na normativa, a utilização das formações, ela necessita de medidas de apoio para o sucesso dos alunos. Na criteriada, identifica-se os pontos fortes, as dificuldades, os pontos fracos, e
com medidas que potencializem esse apoio, quer dizer, na questão formativa. Na normativa, as implicações dos alunos é para a competição. Na criteriada, as implicações são para progressão das aprendizagens. E assim, sem tentar concluir, né, esse nosso breve encontro, né, eu queria chamar mais alguns aspectos, né, para que possamos evidenciar mesmo, explicitá-los. Voltamos, então, para o fechamento da avaliação em sala de aula, que deve ser centrada em quem aprende e o foco deve ser na observação dos alunos. Ela deve ser benéfica para ajudar os alunos a aprenderem também a se avaliar. Então, entra de novo a questão da metacognição. Quais são, evidenciar e auxiliá-los na conscientização de quais são os processos que eles colocam em jogo quando eles estão aprendendo, o que potencializa a sua aprendizagem. E também é uma avaliação que permite o professor avaliar-se também, não é? Os seus processos de ensino, as metodologias utilizadas, as estratégias utilizadas em sala de aula, que podem e devem favorecer a aprendizagem dos alunos. Que a avaliação em sala de aula seja formativa, não para dar notas nem para classificar, mas observar e investigar o quanto eles aprenderam, quais as dificuldades estão presentes, quais as facilidades, porque também olhando as facilidades, eu faço um manejo melhor das minhas estratégias de ensino. A avaliação em sala de aula, ainda, ela deve ser de contexto específico, né? Adaptável a essas variáveis da classe, ao estilo também e à experiência do professor, às necessidades de aprendizagem dos alunos e a característica particular daquele conteúdo, como eu falei, a tipologia dos conteúdos. Quer dizer, o próprio tipo dos conteúdos vai me mobilizar para que eu crie estratégias diferenciadas. Eu não posso dar uma aula, não é, do início ao fim, né, com a mesma estratégia. Cada tipo de conteúdo vai solicitar do professor um manejo diferente das estratégias de ensino. Que a avaliação em sala de aula esteja sempre em constante andamento, planejada para criar esse fluxo constante. Na verdade, é uma combinatória de dados. Eu não posso me limitar à avaliação da aprendizagem com um único instrumento. Então, por isso que eu tenho que utilizar vários instrumentos avaliativos para fazer essa combinatória de dados e informações que me permita assegurar, né, ou investigar se os meus alunos de fato aprenderam. Que, né, a avaliação da sala de aula se funde em raízes de boas práticas, né, aquela que reforcem e ajudam a refazer as avaliações que foram procedidas na sala de aula. Ela tem que estar vinculada à realização de boas práticas. Então, eu, enquanto professor, no processo avaliativo, já me deparei com alguma prova que eu vi que o resultado, ele não foi satisfatório nem para os alunos e nem para aquelas habilidades que eu elenquei. E muitas vezes eu fico repetindo essa avaliação. Então, eu tenho que observar como refazer esses processos daquelas avaliações anteriores que não me mostraram, não é? É a mesma coisa que eu utilizar um instrumento e ele não me mostrar nada. Ele me diz o quê? Da memória? Ele me diz do quê? Que o aluno, de fato, desenvolveu? Quais foram essas habilidades? E eu fecho aqui, né, com uma frase do Lucchesi, né, até justificando esse nosso encontro curto, e o primeiro, né, e o primeiro encontro, então isso a gente nunca esquece, só para fechar o significado dele, né, aprender a avaliar é aprender conceitos teóricos sobre avaliação. É importante, nós não podemos mudar a prática avaliativa sem o conhecimento. Como eu disse anteriormente, nenhum conhecimento se dá num vazio conceitual.
eu preciso de fundamentação teórica. Eu gosto muito da frase da Guiomar Namo de Mello, que diz: nada mais prático do que uma boa teoria. Então, é preciso conhecer sobre avaliação. Mas é preciso avançar e traduzi-las em atos cotidianos de práticas avaliativas, não é? E é fácil, né, a gente aprender conceitos, mas difícil mesmo é passar da compreensão à prática, não é? E acho que esse é o movimento do nosso encontro, propiciar isso em HTPC, para que vocês coletivamente desenvolvam essa prática avaliativa, trocando instrumentos de avaliação, compondo junto, discutindo, não é? Se autoformando nesse processo, buscando mais conhecimentos. E aí eu deixo aqui só uma pimenta, né? Para que vocês discutam aí no HTPC, né? Como nós avaliamos? E aí eu estou me referindo a esse grupo que vai discutir. Nós utilizamos seminários, trabalhos em grupos, produção de textos, situações, problemas, elaboração de portfólio, elaboração de relatórios, autonotação. Eu estou ao meio caminho da autoavaliação. Eu permito inicialmente que os alunos se deem nota por aquilo que eles fazem, tentando buscar um processo metacognitivo também, ou eu já estou na autoavaliação, que o aluno tem plena consciência dos seus processos de aprender e abrem mão, não é? Das estratégias que potencializam as suas aprendizagens. Então, fica aí, né, para a discussão de vocês, alguns aspectos e mais o desdobramento, né, Rodrigo? Olá, Márcia. Olá, professores. Estou de volta. Que aula maravilhosa, gostosa, né? Tanta sabedoria e fica para a gente um gostinho de quero mais, né? E esse quero mais vai acontecer com vocês aí no desdobramento da pauta da TPC, né? Então vocês continuarão aí na escola com a discussão sobre avaliação como mediação da construção do conhecimento nessa TPC de desdobramento com a equipe docente aí. A supervisora Márcia preparou esse desdobramento e vai apresentar para vocês qual é a dinâmica que acontecerá aí na escola. Vamos conhecer? Márcia, por favor. Então, inicialmente, até, não é, comemorando aí Freire, o centenário de Freire, eu começo aqui só mobilizando vocês, não é, com esses escritos de Freire. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar. É perigoso esperar na forma em que se esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Então, é essa advertência que não pode, que não deve, mas é só usando, é só tentando, é só discutindo, é só forjando novas formas de avaliação que a gente vai conseguir. Nós temos, na verdade, muito material sobre avaliação, artigos científicos, teses, escritos, livros, e a gente fala muito sobre a teoria, mas a prática, ela só pode ser vinculada, assim como os conteúdos procedimentais, num saber fazer fazendo. E aí a gente vai usar, vai tentar, justamente porque é com isso que nós vamos alcançar, não é? Uma possibilidade de novas práticas avaliativas. E só para fechar nesse contexto, estarei preparando a tua chegada como um jardineiro que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. E aí nós estamos aqui na primavera, Freire, primavera, vamos aí no desdobramento, discutir e compor juntos, né, novas possibilidades de formas avaliativas. Então, a comanda aqui, né, para essa discussão seria: considerando que a avaliação dos estudantes está intimamente ligada às práticas educativas, pode-se dizer que, ao avaliar, o professor explicita tantos objetivos para a formação dos estudantes.
até que ponto essa função pedagógica da avaliação se aproxima da dimensão pessoal, que funciona como um estímulo educativo de todos os alunos, didática, que contribui para a organização de um ambiente adequado e de estratégias potencializadoras de aprendizagem, que se aproxima de um currículo, não é? Que serve de referência para o atendimento dessas necessidades educativas dos alunos. Então, vamos pensar sobre isso. E uma questão final, né, é como podemos trabalhar novas práticas avaliativas na sala de aula? Como podemos compartilhar isso com os nossos pares num encontro coletivo como esse de HTPC? Eu passo a palavra, Rodrigo. Gente, que delícia, né? Que sonho que está sendo essa aula, né? E que continuará nessa discussão aí na escola. Eu gostaria muito de deixar aqui registrado que a supervisora Márcia, professora, doutora Márcia Pacheco, como disse no início, possui 29 anos de experiência na educação paulista, contribuindo para a formação de gestores, formação de professores, aprendizagem dos estudantes, e na nossa diretoria de ensino é quem possui o know-how para realizar com tanto profissionalismo a nossa formação de hoje sobre o tema avaliação. Eu gostaria muito de agradecer à supervisora, professora doutora Márcia Pacheco, pela aula que nos foi dada sobre a avaliação como mediação na construção de conhecimento, que é tão importante, fundamental para o nosso cotidiano na prática docente, aí no chão da sala de aula. Agradecer também à supervisora pela disponibilidade, pela parceria nas ações formativas com os professores, né, como este momento, professores da nossa rede, e dizer que foi muito enriquecedor. Então, eu passo a palavra para a supervisora Márcia para as suas considerações finais. Com a palavra, Márcia. Rodrigo, você é sempre muito generoso comigo, muitíssimo obrigada. Sou eu que tenho que agradecer, não é? A minha intenção aqui foi um começo de conversa, né, que não se esgota e nem deu para explorar tudo, mas um começo de conversa para que vocês ampliem isso aí, né, nas formas coletivas aí do HTPC ou do ATPC. Mas, assim, o que eu quero primeiro é agradecer. Eu acho que eu sou uma privilegiada, porque eu consegui, né, na minha vida profissional, transformar meu trabalho numa paixão. Não é chavão, não. Sou apaixonada por isso que eu faço, faço com empenho. E a minha felicidade de hoje se deve ao fato de falar com vocês, professores, meus pares, por entender, né, a nossa ação educativa, o nosso trabalho de professor, a nossa profissionalidade. Então, acho que eu não vou agradecer mais nunca tudo que eu tive a possibilidade de vivenciar hoje. Então, a vocês todos, o meu melhor abraço. Espero em breve mais parcerias, viu, Rodrigo? Sim, em breve. Estamos aí juntos e fortalecidos, né, nessa formação docente. E muito obrigado pela parceria, pelo carinho de sempre que você tem conosco do núcleo e com os professores da nossa rede. Muito obrigado, Márcia. Professores, eu gostaria de destacar que o link da avaliação está aí na tela, você pode capturar a imagem pelo QR Code e os professores coordenadores também receberão o link para aqueles professores que não conseguirem, nesse momento, capturar o QR Code para avaliação. Destacar também que o material desta formação estará disponível no site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/NPE Taubaté. Mais uma vez, o nosso profundo agradecimento à supervisora, professora doutora Márcia Pacheco, e a todos vocês que acompanham essa reunião. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.